Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal que, repito, é a única coisa que essa gente medíocre, covarde, baixo nível não mete a pata para poluir com o lixo que eles são. E aí é o que eu vou conseguindo fazer aqui. A gente agora no antepenúltimo vídeo está em quase 2.000 visualizações aqui, já é um dos 10 melhores vídeos do canal. Então está conseguindo aqui fazer caminhar aquilo que essa gente nojenta não polui, não sabota, não atrapalha, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maior mentira da história da direita brasileira, tá? Esse assunto surgiu, né, na minha cabeça aqui outro dia quando eu estava fazendo um outro vídeo, e aí eu decidi fazer uma pesquisa para poder comprovar uma tese que surgiu ali naquele momento e comprovei a tese. De fato, é a maior mentira da direita brasileira e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, rapidamente, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui, tá? Do outro lado de cá, é o terceiro livro de poemas, meu quinto pela editora Multifoco e o meu nono livro, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo pelo Zap, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu aguardo aí o contato de vocês. Tá? Vai ser uma honra aí se vocês comprarem um livro para poder ler os poemas e depois deixar as impressões de vocês também. Tá? Deixo aqui também de novo a dica, né, da caneca do canal. Tá aqui, ó, tá? Nossa caneca aqui do outro lado de cá. Tá, ó, tá vendo? A caneca também tá ali na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato aí também, ajuda a gente aqui a fazer crescer aqui esse projeto. Tá? E o nosso adesivo. Tá aqui, ó, do outro lado de cá, o adesivo também bacana aqui que a gente fez. E também, se você quiser ajudar no Apoia-se, a gente tem um Apoia-se aqui, tá? Que eu também deixo na descrição do vídeo para quem quiser apoiar aqui, né, a iniciativa, ajudar, porque isso aqui que eu faço, né, para mim é uma coisa gratificante, é uma satisfação fazer isso aqui, porque pesquisar, estudar, ler, escrever, sempre foi uma satisfação para mim. Mas quando a gente transforma isso também numa fonte de renda é bacana, né? Porque a gente consegue aí ampliar os trabalhos e eventualmente, né, fazer mais vídeos até, de repente chegar ao nível de fazer 2 vídeos por dia, quem sabe, né? Enfim, pessoal, então vamos falar sobre a maior mentira da direita brasileira, tá? E aí eu já deixo para vocês aqui qual é a mentira, para depois provar com números isso, de maneira bem clara aqui, tá? E provando isso, eu deixo aqui inclusive um subsídio, né, para quem for de esquerda na política partidária, ou enfim, né? Ou para quem é de esquerda e gosta de debater esses assuntos, para poder usar isso aqui como argumento, porque é um argumento, assim, acho que é o argumento mais importante, mais rico, para poder comprovar a farsa da verborragia da direita brasileira, tá? Inclusive, recentemente a gente teve aí uma outra, né, que eu fiz também aqui um vídeo falando sobre a maior mentira do Bolsonaro, né? A maior prova da farsa que é o Bolsonaro, porque ele chegou e disse que tinha sido enganado pelo Paulo Guedes, né, que era o ministro da economia dele, né? E agora a gente vai falar de uma coisa que é ainda maior, que é uma mentira da direita brasileira de maneira geral, tá? Então, a maior mentira da direita brasileira é o Estado mínimo. É a tese do Estado mínimo, né? E aí eu estou me referindo a essa direita atual que está no Brasil, que é essa direita neoliberal, que ganha eleição, privatiza. O Fernando Henrique dizia que não era contra, que não era a favor de Estado mínimo, mas chegou lá, o que ele fez? Né? Vendeu estatais, enfim, né? E criou todo um tipo de problema aqui relacionado à dívida e PIB, né? Que a gente vai ver que isso aqui é um indicativo dessa farsa, né? E aí depois ele perdeu a eleição para o Lula, né? O Serra lá perdeu a eleição para o Lula, e o Lula e a Dilma governaram até o golpe. Depois a direita entra de novo com o Temer, né? E depois Bolsonaro, e voltam a essa verborragia. Vou deixar link para vocês aqui, Bolsonaro defendendo o Estado mínimo e Paulo Guedes defendendo o Estado mínimo, e essa gente toda, né? Zema, Partido Novo, eles defendem Estado mínimo, mas no fundo não tem Estado mínimo nenhum. A gente vai ver isso aqui agora, tá? E aí, como que eles defendem Estado mínimo, né? Vamos começar aqui a argumentação, para provar que isso é uma mentira, uma farsa completa. Eles dizem, né? Vamos privatizar tudo que puder, porque isso diminui o Estado, né?
E aí gera melhoria no serviço e etc e tal. A gente já viu que isso é mentira. No caso do petróleo, por exemplo, eles privatizaram as refinarias privatizadas cobram o petróleo mais caro, né? E o petróleo refinado, né, mais caro, e isso encarece para o consumidor. Os estados brasileiros que estão com as refinarias privatizadas estão com a gasolina mais cara do que os outros estados, né, nos quais a Petrobras funciona. Tá? Então, isso já é a primeira farsa. Vamos acabar com os concursos públicos, né? Isso também era um discurso do Paulo Guedes, ele realmente travou lá os concursos, diminuiu, né, e tal, a entrada de funcionários públicos no Estado, e isso diminuiu o Estado? Vamos ver que não diminuiu o Estado. Tá? Diminuir ministérios, essa foi uma verborragia do Bolsonaro, tem muito ministério, para quê? Ministério da Cultura, isso não serve para nada, aí tirou o Ministério da Cultura, botou uma Secretaria da Cultura com gente, né, completamente retardada ali, e isso diminuiu o Estado, e também acabou com o Ministério do Trabalho, para depois voltar, né? Enfim, diminuiu lá o número de ministérios, tinha 30 e poucos ministérios, ele transformou em 18, 19 ali, alguma coisa do tipo. Isso diminuiu o Estado? Também não. Vamos mostrar que não, tá? Diminuir impostos, vamos acabar com impostos, não sei o quê. No fundo não fez isso, passou o governo inteiro, né, aumentando, né, a carga de impostos do país. Aí chegou no finalzinho, lá nos últimos 3 meses, fez uma gambiarra fiscal para poder botar a culpa no ICMS da gasolina, tentar ali enganar as pessoas. Isso gerou um déficit para os estados, né, que estão passando aí por problemas por conta disso, né? Diminuiu o Estado? Também não. Vamos ver que também não diminuiu, certo? E diminuir a arrecadação da Petrobras com o PPI, né? Botando o PPI lá, então, né, o preço de paridade internacional. Na verdade, isso aumenta a grana na mão dos acionistas da Petrobras, muitos deles moram fora do Brasil, já fiz aqui vídeo sobre isso, né? Mas isso não gerou um serviço melhor para a população, porque o serviço melhor nesse caso é a gasolina mais barata, o diesel mais barato, o alimento mais barato e tudo mais, né? Então tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma mentira, né, da direita brasileira, tá? Vamos ver que é uma mentira? Vamos lá. Existe um negocinho chamado PIB, Produto Interno Bruto, né? O que é isso? Eu não vou ficar aqui, né, dando aula sobre isso, detalhando. Produto Interno Bruto é isso, é a grana do país, né? O quanto o país arrecada, né? Vamos lá, dado de 2018. O PIB do Brasil em 2018 era de 6 trilhões 830 bilhões de reais. No governo Temer, tá? Em 2019, o Bolsonaro entrou e o PIB aumentou para 7 bilhões 389 milhões, 7 trilhões 389 bilhões de reais, aumentou 1,2%, ou seja, não diminuiu o Estado, né? O PIB é o dinheiro do Estado, é a arrecadação do governo, né? Então, 7,389 trilhões. Em 2020, esse valor aumentou para 7,6 trilhões. Em 2021, para 8,9 trilhões, aumentou 5%. E em 2022, finalizou com 9,9 trilhões de arrecadação, aumentou mais 2,9%. Então, em nenhum ano, Bolsonaro diminuiu o Estado. Paulo Guedes, né? Nenhum ano eles diminuíram o Estado. Eles aumentaram a arrecadação em todos os anos. Porque isso é uma constante, isso... Salvo uma outra exceção ali, o dinheiro da arrecadação do Estado sempre aumenta, né? Por quê? Porque a população aumenta, o número de trabalhadores aumenta, o número bruto, né? Às vezes diminui o número relativo por conta do desemprego, mas o número bruto está sempre aumentando, né? E aí essas pessoas pagam imposto, o número de empresas geralmente aumenta, porque aumentam as pessoas, vai aumentando o volume de gente, de mercadorias, tudo isso vai gerando aumento da arrecadação. Então o Estado não vai diminuir, isso é ilusão, isso aí é uma farsa, né? Lembrei agora também do tal Constantino, né, que num debate com o Ciro Gomes, já começou a dizer, porque é muito ministério, o Estado é muito grande, o Estado é ineficiente, blá blá blá, e o Ciro jantou ele ali, né? E existe esse dado aqui, que é um dado, né, que é muito maior do que essa questão de ministério, né? Porque diminuir o número de ministérios não diminui o Estado, simples assim. Diminuir, né, acabar com os concursos públicos não diminui o Estado. Para além do fato, né, de que mesmo nessa questão do número de funcionários públicos, o Brasil é pequeno.
O Brasil tem 12% de funcionários públicos. Estados Unidos tem 15%, na Europa chegam a 30%, alguns mais do que isso, 40% de funcionários públicos, né? Então é farsa, isso é uma farsa completa. Mas é uma farsa não só como projeto, né? No sentido de defender essa ideia como algo que se sustenta numa lógica comparada, né? Porque nem os Estados Unidos têm um Estado menor do que o Brasil, né? Que é a vedetezinha da direita brasileira, né? Então, enfim, que dirá se comparar com a Europa, então, né? Isso é enterrado de vez. Mas nem quando eles governam, eles diminuem o Estado. Eles ficam com essa conversinha de superfície, dizendo, vamos diminuir o número de ministérios, porque isso isso aí é trabalhar com o dinheiro do contribuinte de uma forma bacana. Aí o Bolsonaro deu entrevista, vou deixar o link aqui, dizendo, um Estado menor tem menos corrupção, né? Aí ele vai e aumenta o Estado, né? É uma farsa completa, assim, né? E Paulo Guedes, idem, vou deixar o link aqui também dele defendendo isso, né? Que tinha que privatizar até as praias, porque, né? E aí ele vai e aumenta a arrecadação, né? Enfim, pessoal, agora vamos lá. Dívida pública, tá? Notícia do final de 2019. No primeiro ano do Bolsonaro, a dívida pública explode e passa de 4 trilhões de reais. Esse é um outro dado importante aqui para ponderar nessa farsa, tá? Eu vou mostrar agora para vocês que quando a esquerda governa, a arrecadação aumenta mais e a dívida diminui, certo? Quando a direita governa, a arrecadação aumenta, mas aumenta menos e a dívida aumenta. Isso é trabalhar mal o dinheiro do contribuinte. Por quê? Porque quanto maior a dívida em relação ao PIB, ou seja, em relação à arrecadação, menos dinheiro sobra para o governo investir com obras públicas, com educação, com saúde e com saneamento, com uma série de coisas importantes que o Estado tem o dever de fazer, né? Então essa relação dívida-PIB ajuda as pessoas a compreenderem o quanto que essa ideia de Estado mínimo da direita brasileira é uma farsa completa, né? Vamos aos números, vamos lá. Naquele momento, então, né, da notícia de 2019, quando a dívida explodiu para 4 trilhões de reais, isso era o recorde histórico, né? 4 trilhões 248 bilhões de reais, 9,5% maior do que o último ano do Temer, 2018. Tá? Em 2017, a dívida estava em 3,55 trilhões, 2018, 3,87, tá? E aí vamos lá, em 2020, né, porque aí 2019, 4,24, em 2020, Bolsonaro bate novo recorde da dívida, 5 trilhões e 10 bilhões. Em 2021 bateu o recorde de novo, 5 trilhões 610 bilhões. E em 2022 finalizou com 5 trilhões 950 bilhões de recorde de dívida pública, mais um recorde. Ele bateu o recorde da dívida em todos os anos, né? Ele aumentou a dívida pública do Brasil, né? Ou seja, ele pegou a dívida com 3,87 trilhões e entregou agora para o Lula com 5,95 trilhões, 2 trilhões a mais, né? Ele aumentou também a dívida, né? Ou seja, diminuiu o Estado, né? Se pudesse ser feito, se fizesse algum sentido defender isso, seria na dívida, né? Quando eu digo se fizesse, é porque a dívida vai aumentando um pouquinho mesmo, não tem, né? É assim que funciona. Você vê que é assim que funciona no mundo, nas últimas décadas, não é só no Brasil não, tá? Mas se fizesse sentido defender isso, teria que ser em relação à dívida pública e não à arrecadação, né? Enfim, então vamos lá. Evolução da dívida nos governos FHC, Lula, Dilma, Temer e Bozo, tá? Fernando Henrique Cardoso, em 1994, a dívida pública do Brasil era de 153 bilhões, tá? Em 95 ela aumentou para 208 bilhões, e isso era 29,54% do PIB, menos de um terço, né? Quando ele entregou para o Lula em 2002, a dívida passou de 208 para 892 bilhões, aumentou 482% a dívida do Fernando Henrique.
E aí isso foi um aumento de 29,54% do PIB em 95 para 59,8% em 2002, um aumento de 102%. Né? Então, o Fernando Henrique aumentou a dívida em 480% e aumentou muito menos a arrecadação. Né? Então, a relação de arrecadação e dívida no Brasil foi muito ruim com o FHC. Né? Então, vamos lá. Aí o Lula, ele pega em 2003. Em 2003, a dívida acaba em 900... Olha só que interessante isso. A dívida acabou em 932 bilhões, né? Ou seja, um pouquinho maior do que os 892 de 2002, mas só que como a arrecadação aumentou, a relação dívida-PIB diminuiu. Então, no último ano do FHC, a relação dívida-PIB era 59,8%, né? A dívida é 59,8% do PIB. Em 2003, ela vira 54,2%, ela diminui. Né? E aí, vamos lá. O Lula, então, pega em 2003 com 932 bilhões, 54,2% do PIB, e entrega para Dilma, em 2010, a dívida 60% maior, 65% maior, 1 trilhão 475, mas como a arrecadação aumentou gigantescamente mais, essa dívida que era 54,2% do PIB em 2003 virou 38% do PIB em 2010. Ou seja, ele diminuiu 36% a dívida pública do Brasil. Né? Aí a Dilma pega a dívida em 1,475 tri, a dívida aumenta para 1,883, né? Porque isso em 2014, no final do primeiro mandato dela. A dívida aumentou 27%, né? Só que como a arrecadação continuou aumentando mais, o que era 38% do PIB com o Lula virou 34,10% com a Dilma. Né? Ou seja, ela diminuiu a dívida mais 10,26%. Né? Vamos lá, vamos continuar com os números, tá, pessoal? Para a gente ver a farsa completa que é essa tesezinha de Estado mínimo. Tá? Então vamos lá, relação PIB e dívida. Tá? Em 2003 o Lula pegou, né, tinha um PIB, né, finalizou o PIB de 2003 com 1 trilhão 719 bi e a dívida em 932, 54,2% do PIB. Em 2010 o PIB subiu para 3 trilhões 675 bilhões, ele mais do que dobrou o PIB, ou seja, aumentou mais de 100% o PIB, e a dívida aumentou 65%. Portanto, ele teve uma queda em relação ao PIB de 36% da relação, né, dívida-PIB. Portanto, a dívida que era de 54,2% do PIB em 2003 passou para 38% do PIB em 2010. Ou seja, o Lula mais do que dobrou a arrecadação do Estado e diminuiu a dívida pública. É assim que se funciona bem, é assim que se gere bem o dinheiro público. Né? Por quê? Porque esse dinheiro que sobra, né, na medida em que ele está diminuindo a dívida e aumentando a arrecadação, ele pode investir isso em outras coisas, pode gerar, por exemplo, né, as reservas internacionais que o Brasil teve recorde com ele, né, e uma série de outras coisas. Dilma, a dívida ela pegou em 3,67 tri e a dívida aumentou para 5, o PIB, né? O PIB estava em 3,67 tri e ela aumentou o PIB para 5,5 tri, aumentou mais de 50% o PIB, né? E a dívida que estava em 1,47 tri aumentou para 1,88, ou seja, aumentou 27,59%. Aumentou a metade do PIB. Portanto, tem mais dinheiro entrando e menos dinheiro saindo. Isso é bom. Né? Isso gera uma grana extra para poder gastar com investimento, com educação, com saúde, blá, blá, blá. Né? E aí, então, relembrando, a relação dívida-PIB com a Dilma fechou 2014 com 34,10% do PIB. Aí entra o Temer com golpe. Sabe o que acontece? Em 2018...
o que era 5,5 tri em 2014 de PIB vira 6,83 tri de PIB, aumento de 25%, né? Menos do que a Dilma, muito menos do que o Lula. E a dívida pública, que estava em 1,88 tri em 2014, vira 3,87 tri em 2018, mais de 100% de aumento da dívida, né? E aí o que era 34,10% do PIB, né, a dívida PIB, em 2014, vira 56,91% em 2018. Ou seja, um aumento de 65%. Portanto, ele aumentou 25% a arrecadação, mas a dívida aumentou mais de 100%. E aí isso significa um aumento de 65% da relação dívida-PIB. Né? O dinheiro mal gerido, pessimamente gerido, né? Eles aumentam o Estado ao invés de diminuir, mas eles aumentam no sentido do peso da relação da arrecadação com a dívida. Pensa na vida privada de vocês aí, né? Você está ali, você tem um salário, você ganha 5 mil reais e você tem uma dívida de 2. Se você começa a gerir mal o dinheiro, né, o seu salário de repente aumenta para, sei lá, 7 mil, mas a sua dívida de 2, se ela aumentar de 2 para 10 mil, né, ou para 5 mil, você acabou aumentando mais a dívida do que o seu rendimento. E aí você acaba tendo que gastar mais dinheiro com juros, pagando dívida, pagando cartão, pagando uma série de coisas, né? E isso não é uma boa gestão, para usar uma palavrinha que essa gente gosta, né? Não é uma boa forma, né, de tratar o dinheiro ali, né? Então é assim que a direita faz. A direita entra, aumenta menos a arrecadação e aumenta mais a dívida. Portanto, aonde está o Estado mínimo aí? Aonde está o Estado mínimo? Quero que essa gente mostre aí, né? Então vamos lá. E aí o Bolsonaro e Paulo Guedes entram com essa conversinha fiada que eu falei no início, né? Vão acabar com os ministérios, acabar com imposto, concurso público, blá blá blá. Isso aí é tudo corrupção, né? Vamos lá. Vamos ver a farsa. Bolsonaro, em 2019, teve o PIB aumentou de 6 trilhões e 83 para 7,38, aumentou um pouquinho ali, né? E a dívida, que estava em 3,87 com o Temer, um aumento já de 100%, né? Aumenta para 4,24 tri. E aí, vamos lá, né? Ele começa o PIB em 2019 com 7,38 tri e termina 2022 com 9,9 tri. Ou seja, vendeu estatais, acabou com o concurso público, diminuiu o ministério, mas a arrecadação continua aumentando. Continua entrando mais dinheiro no Estado, né? Pior, ou pior não, né? Pior para a coerência deles, né? A carga tributária do governo Bolsonaro bateu recorde histórico, né? Chegou a 33,9% do PIB. Vou deixar o link para vocês aqui, né? Então, uma farsa completa, assim, né? E aí, ou seja, né? Então esse aumento do PIB de 7,38 tri para 9,9 tri é um aumento de 35%. Mas sabem quanto aumentou a dívida? A dívida do Bolsonaro, ele terminou 2019 com 4,24 tri e finalizou 2022 com 5,95 tri, um aumento de mais de 50%. Né? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, tá? A relação dívida-PIB, né? A relação dívida-PIB que estava com o Temer em 56,91% em 2018, passa para 73,6% do PIB, mais que o dobro da Dilma. Tá? Lembrando, a Dilma finalizou o governo dela, que ela conseguiu terminar, que foi 2010, com 34,10% a dívida, né? 34,10% do PIB. Bolsonaro termina 2022, quer dizer, depois de 6 anos de direita, essa dívida chegou em 73,6% do PIB, mais que o dobro da Dilma, né? E aí, pessoal, né? Ou seja, a direita sempre aumenta menos a arrecadação e aumenta mais a dívida, né? Consequências, né? Bolsonaro foi o pior investimento público da história, tá? Vamos aos números.
né, ele projetou lá na lei orçamentária de 2022, na campanha de 2022, ano passado, que ele gastaria 22 míseros bilhões em investimento público em 2023. Isso aí é igual ao gasto de São Paulo, né? Ele estava projetando gastar isso no Brasil inteiro, né? Isso é 0,2% do PIB, ou seja, o pior investimento público da história, que inclusive, né, foi gerido por esse tal de Tarcísio que ganhou em São Paulo, né? Entendeu? Esses 22 bilhões que ele estava projetando já seria metade dos 44 bilhões gastos em 2022, que já foram muito ruins, quase nada. Querem ver como é que foi quase nada? A Dilma gastou em investimento público em 2012 200 bilhões de reais. Quer dizer, quase 10 vezes mais do que estava projetado gastar esse ano no governo Bolsonaro, né? E aí, para finalizar essa questão, né, da carga tributária que eu falei, 33,9% do PIB, o maior valor da história, né? Vou deixar o link para vocês aqui também. Então, o estado mínimo, né, da direita, o único estado mínimo que a direita funciona é o do investimento, que a direita conhece, é o do investimento, né? Que é justamente a demanda da população. A população, você entrevista as pessoas, pô, queria que tivesse educação pública de qualidade, queria que tivesse saúde pública de qualidade, queria que tivesse mais obras aí para gerar mais emprego, etc e tal, né? A direita entra, o que ela faz, né? Teto de gastos. O que é o teto de gastos? É isso. É sufocar o investimento público, da grana pública, né? Enquanto eles aumentam pouco a arrecadação, porque gerem mal isso, né? E ao mesmo tempo, e mesmo quando eles aumentam a arrecadação, eles aumentam demais a dívida pública. E aí isso gera menos dinheiro sobrando para poder investir, né? Ou seja, não diminuem imposto, não diminuem dívida e não diminuem a relação dívida-PIB, né? Portanto, eles não diminuem o Estado. Essa é a questão, né? Então, a maior mentira da direita brasileira, a maior farsa da direita brasileira é essa ideiazinha de Estado mínimo, Estado enxuto, teto de gastos, vamos controlar porque tem que ter, né, responsabilidade fiscal, tudo isso é uma farsa, né? É uma farsa, não uma farsa em si, né? Porque a ideia de responsabilidade fiscal é boa, né? Bacana, é legal você, né, obviamente, né, ter uma relação bacana aí entre a dívida e a arrecadação. Mas quem fez isso de fato foi o Lula e a Dilma, né? O Lula está aqui, dei os dados para vocês, né? O Lula aumentou a arrecadação mais do que o normal e diminuiu a dívida quase pela metade, né? O Bolsonaro e o Temer fizeram o contrário, eles dobraram a dívida, né, e aumentaram ali a arrecadação naquilo que ela normalmente aumenta mesmo, né? Então, quer dizer, qual é a grande mentira, qual é a grande farsa da direita brasileira? É a ideia de Estado mínimo. Porque não tem Estado mínimo nenhum com eles não diminuem o Estado. O Estado continua aumentando, porque a arrecadação e o PIB, né, continuam aumentando, e a dívida com a direita continua aumentando muito mais do que aumenta com a esquerda, né? Então, cidadão, bolsominion, bota o tic-tac para funcionar, entendeu? Vamos estudar para poder entender a farsa dessa gente, né? Estado mínimo é conversinha fiada para enganar trouxa, né? Ou para enganar ingênuo, certo? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje, né? O vídeo de hoje foi isso, para poder desnudar aqui essa farsa que é a ideia de Estado mínimo da direita brasileira, que isso não se sustenta a um estudo aqui de uma tarde, né? Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Tamo junto, abraço, fui.